Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Começar é uma escolha. Diga isso, continuar é foco. Diga isso comigo, por favor. Terminar é essencial. Sabe, conforme os anos têm se passado, eu tenho percebido que o que separa os meninos dos homens, as meninas das grandes mulheres, são justamente os finais. Porque se você pegar pelo começo, o começo de grande parte das pessoas é muito igual. Todo mundo começa muito motivado, todo mundo começa muito empolgado. A empolgação por si só, ela tem o poder de te tirar do lugar? Sim. Por empolgação nós conseguimos dar 1, 2, 3 passos. Mas a empolgação, ela não é um combustível eficaz para nos levar aos lugares que nós desejamos. A empolgação, da mesma forma que ela está em alta, daqui a pouco ela diminui. Da mesma forma que nós estamos empenhados, ansiosos com tantas coisas, daqui a pouco o desânimo ele está batendo e o cansaço vai tomando conta e nós já começamos a diminuir o ritmo e aqueles passos começam a ser cada vez mais lentos até que nós paramos no meio do projeto, no meio da caminhada, no meio do processo. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Começar é uma escolha. Diga isso, continuar é foco. Diga isso comigo, por favor. Terminar é essencial. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. É incrível como a história desse homem nesse capítulo começa com uma má notícia. Olha, eu não preciso nem dizer que, a começar por mim, nenhum de nós gostamos de más notícias. Mas é impossível construir uma grande história sem que pelo menos um capítulo dessa história não seja acompanhado de más notícias. É desagradável? Muito desagradável. Mas existem decisões que nós só conseguimos tomar muitas vezes no momento de muito aperto. É muito mais fácil conhecer o Senhor de uma forma revelada quando não existem distrações. E normalmente o nosso nível de foco ele é muito maior quando nós estamos no desconforto. Quando as coisas não estão caminhando da forma que nós esperávamos. O nosso nível de foco é muito maior quando nós temos um único objetivo, um único alvo. Em muitos momentos, quando as coisas estão de vento em popa, quando nós vivemos a nossa vida e todas as coisas têm fluído, têm caminhado de uma forma muito especial, infelizmente, as distrações, elas acabam tomando conta, seja da nossa mente, seja do nosso coração, seja do nosso tempo. E qual é o grande problema das distrações? Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Pequenas distrações causam grandes desastres. Pequenas distrações têm o poder para gerar grandes catástrofes, desastres. Nesse caso, quando essa notícia chegou para este homem, ela chegou não com um peso moderado, com um peso leve. Quando a notícia chegou, ela chegou como normalmente chega para nós, como se fosse o fim, como se não tivesse escapatória, como se eu já estivesse perdido, como se não tivesse uma outra opção. E dependendo de quem traz essa notícia para você,
essa pessoa muitas vezes ela se incumbe de colocar um pouquinho mais de peso. Então, o que já era ruim, doloroso, desagradável, dependendo de quem traz as notícias, acaba se tornando muito pior. Mas o que eu preciso entender? Ter isso muito claramente no meu espírito, na minha mente, no meu coração. As más notícias não mudam quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Não importa qual seja a má notícia que tenha chegado até você. Não importa quais sejam os inimigos, obstáculos, desafios que tenham chegado até você. Má notícia nenhuma no mundo tem o poder para alterar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Pode ser uma enfermidade mais grave, pode ser uma enfermidade mais simples. Para Deus é tudo a mesma coisa. A dívida pode ser um pouco menor, a dívida pode ser um pouco maior. Para Deus é tudo a mesma coisa. O meu problema familiar, ele pode ser simples de resolver ou um problema extremamente complicado, complexo, porque o relacionamento já melindrou. Para Deus é tudo a mesma coisa. Mas se você não tiver essa mentalidade, se você não tiver essa cabeça, você acaba perdendo a batalha antes de entrar nela. Grande parte das pessoas perdem por antecipação. Perdem antes de confrontar o inimigo, porque vitória e derrota estão diretamente ligados à forma como você processa a informação que chega até você. Tem pessoas que ao chegar a informação, a reação é a mesma. Oh vida, por que comigo? Estou perdido. Tem pessoas que quando a informação chega, ela faz pouco caso daquilo, porque para ela aquilo não é o fim. Ela sabe que existe uma força muito maior por detrás dela. Ela sabe que o poder que atua na vida dela é muito maior do que o poder que atua no mundo. Nesse caso, eram 3 reinos, 3 exércitos se posicionando contra Josafá. Eram 3 contra 1. Eu não preciso nem dizer que, naturalmente falando, esse homem estava em desvantagem. Uma parte considerável das pessoas que eu atendo deixam muito claro que elas não sabem lidar muito bem com as desvantagens. Quanto maior a desvantagem, mais assustadora é aquela batalha, é aquele desafio. Porém, qual é a perspectiva da fé? Com Deus eu nunca vou estar em desvantagem. Com Deus eu sempre serei a maioria. Mesmo que tenham 3 problemas contra mim, mesmo que tenham 3 exércitos contra mim, mesmo que sejam 3 ou 10 ou 20 ou 50 ou centenas de más notícias, com Deus eu nunca estou em desvantagem. Diga isso comigo, por favor. Com Deus eu nunca estou em desvantagem. Muito pelo contrário, a vantagem é nossa. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Em outras traduções, poderia estar escrito amedrontado, temeroso, com medo. Se você me perguntasse, as emoções, elas são um problema? A minha resposta seria depende. Depende do que você faz depois que as emoções florescem. Porque a emoção por si só, se vocês me perguntarem, Vitor, você tem algum medo? Tenho alguns medos. Os medos te impedem de fazer o que é necessário? Não, eles não impedem. Então, nesse tipo de contexto, as emoções não são um problema. Mas o verdadeiro problema é quando as emoções começam a ter poder sobre a forma como você fala, como você se posiciona, sobre as escolhas que você faz. Josafá era um homem sujeito a emoções como todos nós. Quando ele recebeu a notícia, ele ficou alarmado, ele ficou preocupado. Só que o poder de decisão daquele homem foi muito firme. As emoções que nós não governamos, desgovernam as nossas vidas.
quando eu não tenho controle sobre as minhas emoções, elas descontrolam por completo a minha vida. Aqui nós vemos um homem que em algum momento se viu temeroso, mas ele não se esqueceu de qual era o caminho que ele deveria seguir. Por isso, mesmo com medo, ele tomou a decisão certa. Mesmo se sentindo desconfortável, ele tomou a decisão certa. Um sentimento por si só não vai te afundar, mas se esse sentimento for acompanhado das piores escolhas possíveis, isso sim vai ter o poder para te afundar. Existe algo que eu gosto de destacar na história de Josafá, que é o seguinte: esse homem foi um dos principais reis que Israel já teve. Ele foi um grande rei, ele foi um homem ímpar, ele não foi perfeito, ele fez as suas escolhas erradas, mas ele foi um grande homem. E o seu pai, o rei Asa, também foi um grande rei. Porém, o final do rei Asa não foi bom. A Bíblia descreve que no final dos dias dele, ele foi tomado por uma grave doença nos pés. E nesse texto está escrito assim: porque ele confiou somente nos médicos, porque ele buscou somente os médicos, ele veio a falecer. Então perceba que o que matou ele não foi a enfermidade, foi a escolha errada. Quando a má notícia chegou para ele, que ele tinha um grave problema de saúde, a primeira coisa que ele fez foi buscar a homens. Perceba que a Bíblia, ela não é contra você buscar os profissionais adequados. Aqui não existe uma oposição ao fato de que foram pedir ajuda aos profissionais da época capacitados. Mas o grande erro que aquele homem cometeu foi de confiar somente em homens. E todas as vezes que eu confiar somente em pessoas, as minhas chances de uma derrota, de uma vergonha grande, são enormes. O que eu quero destacar? Esse homem não cometeu o mesmo erro do pai. Talvez o teu pai não tenha errado, mas as pessoas ao redor de nós erram. A natureza humana é falha, pessoas falham. Então é extremamente inteligente da minha parte aprender com os erros das pessoas para não repeti-los. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Para onde que Josafá foi quando a notícia negativa chegou? Para o templo do Senhor. Eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque para mim encaixa perfeitamente. Quando uma criança, ela cai, ela se machuca, ou acontece alguma coisa com ela, para qual lugar ela corre primeiro? Normalmente para o colo de pai e de mãe. Por quê? Ela sabe que ali ela encontra refúgio, ali existe segurança, ali ela sabe que existe um ambiente em que vai contribuir para que aquela dor diminua ou desapareça. O primeiro lugar para onde nós corremos quando as más notícias chegam, revela quais são os nossos portos seguros. O primeiro lugar para onde nós nos direcionamos, revela qual é o nosso porto seguro, nosso lugar de segurança. Perceba que tem pessoas que, conforme algumas coisas vão apertando, a primeira coisa que ela faz, agiota. Ou liga para parente. Ou procura o fulano de tal. Ou vai até determinada pessoa. Ou vai até determinado ambiente, até determinado lugar. Mas acaba que o Senhor, que em tese é a nossa única opção, acaba sendo deixado muitas vezes como segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, última opção. Esse homem, ele acelerou todo esse processo dessa batalha por ter buscado o Senhor de cara.
Muitas coisas nas nossas vidas se resolveriam muito mais rapidamente se de cara nós tivéssemos buscado ao Senhor. Mas é de cara, é o primeiro passo, é a primeira escolha, é a primeira decisão. E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Vamos juntos, levante a sua voz, repita isso comigo por favor. Não sabemos o que fazer. O que está escrito ali na sequência? Sinceramente, uma das maiores bênçãos na vida de uma pessoa é ela chegar ao ponto de não saber o que fazer. Porque todas as vezes que nós chegamos no extremo do extremo do extremo do extremo do extremo, nós corremos para Jesus. Nós corremos para o Senhor. Nós corremos para o nosso Deus. Se você me perguntasse que tipo de informações a palavra de Deus ela nos dá? Que tipo de ensino que existe dentro dela? A Bíblia fala sobre tudo, sobre casamento, sobre saúde, sobre sentimentos. A Bíblia fala sobre adoração, ela fala sobre oração, ela fala sobre como conviver em sociedade, ela fala como você deve se portar como marido, como esposa, como filho, como pai. A Bíblia fala sobre tudo, nós temos orientações sobre tudo, mas nem sempre nós saberemos como lidar com todas as coisas. Sempre vai chegar aquele desafio, aquele problema, em que nós vamos nos sentir no escuro. Sempre. Sempre nós vamos nos deparar com pelo menos um problema que nós não vamos saber como agir. Mas olha que curioso, mesmo que eu não saiba o que fazer, ao mesmo tempo eu sei o que fazer. Eu sei quem eu devo buscar. Eu sei aonde eu tenho que me refugiar. E aí entra a nossa capacidade de nos aproximarmos do Senhor a cada dia mais. Até porque Ele sabe o que eu não sei, Ele alcança onde eu não alcanço, Ele pode o que eu não posso, Ele tem acesso a informações que eu não tenho. Então muitas vezes o que para mim hoje é escuridão, trevas, está oculto, está invisível diante dos meus olhos, Ele sabe todas as coisas. Aqui nós vemos um homem que ele começou, o seu posicionamento inicial foi orar, foi se firmar no Senhor, porque ele sabia que mesmo que ele não soubesse como resolver aquela questão, ele sabia que de alguma forma o Senhor daria livramento. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Oração, avançar. Murmuração, permanecer. Gente, se todos nós compreendêssemos desde o momento em que nós atingimos um certo nível de maturidade para entender as coisas, o quanto a murmuração e a reclamação
são verdadeiras desgraças em nossas vidas, sem dúvida alguma nós teríamos escolhido muito melhor as palavras que nós usamos ao longo da vida. Tem pessoas que se encontram ancoradas em contextos por conta do excesso de murmuração, de reclamação. Nós temos exemplo disso na Bíblia. A nação de Israel, enquanto esteve no deserto, reclamou de tudo. Se tinha pão, estava reclamando do pão. Se tinha isso, estava reclamando daquilo. Se faltava alguma coisa, estava reclamando daquilo. E a reclamação não fez com que simplesmente eles permanecessem no deserto. Fez com que eles morressem no deserto. Então existem muitos peixes morrendo pela boca. Tem muitas pessoas morrendo pela boca. Tem muitas pessoas que, ao invés de pegar para resolver, estão se queixando, seja do relacionamento, da empresa, dos resultados, daquele contrato que deu errado, daquela notícia negativa que chegou. Não, isso não pode acontecer. Poucas coisas têm tamanho poder para atrasar os nossos processos quanto às reclamações. A Bíblia fala, em tudo dai graças. Nós temos que andar dando graças. O princípio da fidelidade às medidas que nós possuímos hoje é justamente uma gratidão inabalável. Porque é assim, a insatisfação nos faz muitas vezes desprezar até as coisas de bom que nós possuímos, as coisas boas. Porque nós focamos demais naquele momento, naquela oportunidade, e acabamos deixando muitas vezes em segundo plano, coisas que têm um certo valor para nós sim. Eu posso não estar no nível que eu desejo, eu posso não ter chegado lá ainda, mas de maneira alguma eu serei ingrato com aquilo que Deus colocou na minha mão. Falando da oração de Josafá, eu poderia separar ela em 4 partes. A primeira característica da oração de Josafá, ele reconheceu que Deus era soberano. Essa é a primeira característica. Dependendo de qual é a sua reação, muitos acabam literalmente reconhecendo que o problema é soberano. Quando você entra em histeria, de certa forma essa é a mensagem que você está mandando para o mundo espiritual. Quando você entra numa posição de descontrole absoluto, e começa a chorar, a prantear, a se lamentar, é como se você estivesse dando a soberania ao problema, todo o poder ao problema, autoridade ao problema. Ao invés de dar autoridade ao problema, é melhor reconhecer a autoridade do Senhor. Segunda característica da oração de Josafá, ele sabia o que estava escrito. Ele conhecia a verdade, por isso a mentira não pôde escravizá-lo. O medo de uma possível derrota não escravizou. Se nós voltássemos aqui e lêssemos novamente, você vai perceber que ele vai citando a aliança que o Senhor tinha feito com a nação de Israel, lá no período do amigo Abraão. Então conhecer o que estava escrito, colocou esse homem em vantagem. E o meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. Conhecimento, ele não é uma escolha, é uma decisão obrigatória para quem deseja crescer. Usando um exemplo simples, para que fique mais claro o que eu estou falando. Vamos lá. Você passa por um radar, mas você não viu que o radar está lá. Você não tinha o conhecimento que ele estava lá. Mas você passou 15, 20 km por hora naquele radar. O fato de você não saber que ele estava lá, vai nos isentar de receber aquela multinha maravilhosa? Não, a multa vai chegar. O fato de passarmos ou estacionarmos em lugares que nós não tínhamos conhecimento, que era a área azul ou que não podia estacionar, vai mudar o fato de que as consequências vão chegar? Não. Por isso, o buscar conhecimento da palavra, a revelação da palavra, é algo que eu preciso fazer continuamente. Tem muitas pessoas, talvez, sofrendo consequências pela falta do conhecer a verdade, porque uma vez que você tem contato, você tem condições de agir de uma forma completamente diferente. Terceira característica da oração de Josafá,
Ele reconheceu o tamanho do problema. Ele não ignorou o problema. Entenda que a verdadeira fé não te faz agir com negligência diante de um problema. Mas o problema, ele não tem domínio, controle sobre você. Está aí a grande diferença. Obviamente, se eu recebo uma notícia que não é agradável, eu não vou fingir que nada aconteceu, que nada chegou até mim, e eu vou jogar tudo para o alto e tudo certo. Não, muito pelo contrário. Mas da mesma forma que a notícia chegou, eu não vou permitir que ela abale as minhas estruturas. Eu sei, tem um problema grande chegando ali. Eu tenho consciência que a minha luta não vai ser fácil. Eu tenho consciência que tem 3 inimigos muito grandes se aproximando de mim. Mas eu também tenho a consciência do poder do meu Deus. Quarta, e talvez é a característica mais importante da oração de Josafá. A única esperança desse homem era o Senhor. Na oração ele começa enaltecendo ao Senhor, e ele termina a oração também enaltecendo o Senhor. Sabe o que talvez ele está buscando de você? Exatamente isso. Você depender dele de uma forma que talvez nunca dependeu. O Senhor busca um povo dependente dele. Um povo que faz dele a sua força. Talvez o que você está passando não com o propósito de desfalecer, não, muito pelo contrário. Deus só está permitindo algumas coisas porque Ele quer que você se volte para o lugar certo. Muitas vezes Ele só espera que você faça dele, como nós sempre falamos na Santa Ceia, por exemplo, o nosso único e suficiente Salvador. O nosso único Senhor, o Senhor das nossas vidas, a nossa base, o nosso firme fundamento, a nossa rocha eterna, o nosso escudo, fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, vamos juntos, diga isso comigo por favor, todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, eu continuo, estavam ali em pé diante do Senhor. Ou Josafá era um perfeito maluco, ou ele tinha muita fé. Porque quem em sã consciência, quando sabe que tem 3 grandes exércitos se aproximando, ele chama todas as famílias diante do templo do Senhor, junto com crianças de colo. Sabe qual que era a mensagem que ele estava mandando aqui? A minha força não está nos meus homens de guerra. A minha dependência é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não fui buscar os meus principais soldados, eu não fui buscar os meus principais generais, eu vim com as crianças de colo, eu vim com as minhas mulheres, eu vim com os maridos, as famílias todas buscar ao Senhor. É assim, Josafá estava em desvantagem? Estava. Mas falar que o exército de Josafá era pequeno é uma grande mentira. A Bíblia fala. Sabe quantos homens faziam parte do seu exército? 1.160.000 homens. Eu acho que dá para se garantir numa batalha, não dá? Com 1 milhão de soldados à disposição? Mas aí que está, ele nunca fez do natural a sua verdadeira força. Não estou falando que na hora do aperto nós não temos que usar as nossas habilidades, dons, a nossa capacidade, mas gente, o teu poder vai ser muito maior se você colocar isso em segundo plano, e colocar em primeiro plano essa dependência do Senhor. Isso é incrível. Quando nós olhamos histórias como essa, não é à toa que eles viveram o que viveram, não é à toa que homens como esse terminaram as suas batalhas da forma que terminaram. Gente, quando acontece um problema dentro de uma empresa, a primeira coisa que as pessoas fazem é natural. Tira homens de guerra. Vamos colocar profissionais, trabalhadores, trazer para as guerras do dia de hoje. A primeira coisa que você faz é o quê? Vamos marcar uma reunião com todo o time, a gente vai resolver essa questão, vamos contratar o fulano de tal, não sei o quê, o profissional para nos ajudar a botar ordem na casa. Nós vamos fazer isso. Mas antes disso,
Vão procurar o homem mesmo, o Deus do impossível. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Não tenham medo. Mais forte, diga isso: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: a batalha não é sua, é de Deus. Sabe o que estava acontecendo aqui? A resposta para aquela oração estava chegando. E ela chegou por intermédio de um resultado concreto? Não, ela chegou por intermédio de uma palavra liberada pelo homem de Deus. O Espírito do Senhor se apossou de Jaziel e ele começou a falar da parte do Senhor. Gente, não tem como nós vivermos mudanças concretas aqui fora sem nós darmos crédito à palavra que o Senhor libera para nós. Se você não der a devida credibilidade à palavra do Senhor, se você não acredita, muitas vezes tem pessoas dizendo assim: não, mas Deus, Ele não está fazendo. Na verdade, Ele está falando o que Ele vai fazer, é que você que não está crendo, ou não está discernindo o que Ele está se comunicando com você. Tem mensagens que quando elas chegam, muitas vezes elas encaixam tão perfeitamente no nosso contexto, que até é difícil acreditar que é para nós. Muitas vezes o sentimento: não, talvez é coisa da minha cabeça. Não, e muitas vezes o Senhor está usando do altar, Ele está usando de pessoas, Ele está usando de terceiros, para confirmar o final da história. Porque aqui o Senhor estava falando sobre o final da história. Não é o final que nos interessa? Que está ruim agora a gente sabe. Que tem 3 problemas enormes, a gente sabe. Que nós estamos em apertos, a gente sabe. Mas quando o Senhor vira e fala por intermédio da boca desse homem de Deus: a luta não é de vocês, a luta é minha. A gente não precisa nem falar, que Ele já definiu tudo. Pô, se a luta não é nossa, a luta é do Senhor, tem como Deus perder uma batalha? Tem como Deus perder uma guerra? Por isso nós temos que nos alegrar, por isso nós precisamos colocar muita força. Perceba que Josafá, ele faz a oração dizendo assim: eu não sei o que fazer, e de repente vem essa luz: filho, não se preocupa, não tenha medo, eu estou com vocês, eu vou lutar essa batalha. Então perceba que o que início foi algo extremamente desagradável, ele já estava enxergando uma luz no fim do túnel. Eu só consigo enxergar a luz no final do túnel se eu estiver disposto a continuar a minha caminhada. Talvez no lugar onde eu me encontro hoje, não dá para ver, está muito distante, mas conforme eu vou andando, quem já foi para Santos? Levanta as mãos por favor. Caramba, vocês gostam de uma praia, hein? Eu tenho uma avó que mora lá em Santos, a gente visita ela uma vez por mês não. Top, hein, na praia todo mês, uma vez por ano. Sabe quando você começa a descer as serras, e aí você entra no túnel? Quando você pega o início do túnel, você não consegue ver lá na frente. Mas você vai caminhando, você vai caminhando, você vai caminhando, você vai insistindo. Chega um ponto que você vê um clarão lá, mas bem pequenininho. Você vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, até que te dá até aquele choque. Sai aquele escurão e vem aquela luz de uma vez só na tua cara, no para-brisa do carro. Nas batalhas da vida, muitas coisas acontecem dessa forma. Você não enxerga nada agora. Mas de repente o Senhor se revela trazendo uma luz no fim do túnel. Trazendo esperança, renovando a nossa força, renovando o nosso ânimo. Amanhã, desçam contra eles, eis que virão, pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Tomem suas posições. Perceba que não lutar e não se posicionar não são a mesma coisa.
Tem batalhas que de fato é o Senhor quem vai lidar diretamente com o inimigo. É o Senhor que vai tomar corações. É o Senhor que vai mexer com pessoas. É Ele que vai fazer o impossível acontecer. Mas isso não nos isenta de tomar a nossa posição. Gente, o ficar com as mãos estendidas cabe a nós. O dobrar os joelhos no nosso quarto, ali no secreto, cabe a nós. O abrir um jejum, cabe a nós. O perseverar em oração, concordância, declarações de fé, tudo isso cabe a nós. O Senhor, Ele vai lutar lá na frente, Ele vai trazer grande vitória? Vai, mas eu não posso confundir isso com a possibilidade de eu não ter que me posicionar, muito pelo contrário. A falta de posicionamento gera falta de definição, não tem definição sem posicionamento, tem que haver uma iniciativa, tem que haver um posicionamento, tem que haver uma entrega. Permaneçam firmes, perceba que ele diz assim, tomem suas posições, permaneçam firmes, nenhuma colocação é deixada na palavra do Senhor à toa. Como eu disse, todo mundo começa muito parecido, tomam posições, mas permanecer firme é uma outra história. É muito simples. Quando a gente começa o propósito, o número de pessoas que passa pela igreja é 1. Quando você pega os últimos 5, 10 dias de um propósito, o número é outro. Porque o posicionamento, ele é a primeira parte. Mas permanecer firme é o que separa os vencedores dos derrotados. Vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Vamos juntos, diga isso comigo. O medo pode ser um problema maior do que o próprio problema. O medo, ele pode ser um problema muito maior do que o problema em si que eu estou passando. Então, o tempo todo, o Senhor estava reafirmando, não tenham medo, eu estarei com vocês. E, normalmente, a nossa principal batalha é essa, a batalha interna. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Se coloquem de pé todos, por favor. Olha que lindo. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e depois todo o povo também se prostrou. Tudo começa com um posicionamento firme de uma liderança. O líder se posiciona, o resto vai atrás. E quando nós falamos de liderança, liderança não é uma posição, liderança é uma ação. Liderança é uma escolha. Quando esse homem puxou a fila, todos foram no mesmo ritmo que ele. Toda casa precisa de pelo menos uma pessoa para estabelecer um ritmo espiritual. Toda casa precisa de pelo menos alguém que puxe a fila. E talvez esse puxar a fila não vai ser da noite para o dia, talvez você vai começar sozinho. Conforme você vai permanecendo, aos poucos nós vamos ganhando sem palavras, as pessoas que vivem dentro do nosso mundo, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Perceba que aqui não diz que ele pediu para que todos também se prostrassem. Mas quando ele tomou a decisão, todo mundo viu aquilo e foi atrás. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. A cabeça chama, o corpo obedece. O líder chama, o cabeça chama, e o restante do corpo obedece, vai atrás. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se, louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa.
Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Aqui nós vemos um líder encorajando e fortalecendo a fé do seu povo. Olha, não é que nós somos insensíveis, não é uma questão de imagem, não é questão de parecer alguma coisa, mas entre todas as pessoas de um grupo, o líder é o que menos tem que apresentar medos, inseguranças, é o que menos tem que apresentar algumas características que podem desequilibrar todo um contexto. Talvez a notícia mexa de uma forma igual com todos nós, mas a minha reação não pode ser a mesma da maioria, porque tem pessoas que só estão esperando o meu posicionamento para seguir o meu posicionamento. E se você entra em colapso, o que esperar de quem não tem a mesma fé que você, que não tem a mesma firmeza espiritual que você? Se você se desespera, se você quer jogar tudo pro alto, talvez você vive, talvez você viu, isso aqui é maligno, sai para lá. Talvez você vive em um contexto que as pessoas da tua casa não têm a mesma fé, a mesma força que você. E se você que conhece a verdade está se desequilibrando, está se enfraquecendo, gente, não espere nada nem igual, somente pior da parte dos liderados. Não tem como. Então nós vemos um homem que, quando lá diz no início, alarmado, ele ficou alarmado, as emoções estavam lá, mas ele estava lutando para manter um ambiente equilibrado. A gente tem um poder para equilibrar ambientes. Calma, a notícia chegou. Calma, gente, vai terminar bem, calma. Ai, mas calma. Não adianta ficar se queixando agora. Não adianta ficar reclamando agora. Calma, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai mexer. Ai, mas calma. Acredita, vamos juntos. E é aquela hora que você pega no braço da pessoa, se abraça aqui junto ao seu corpo e diz assim: não, a gente vai vencer essa batalha. Vamos, vai dar certo. Se você estiver próximo de alguém, pega na mão dela agora dessa forma. Abraça no teu braço aí. Diga isso a ela: calma, vai terminar tudo bem. O final vai ser poderoso. Você não tem o que temer. Nós estamos juntos e nós vamos vencer essa batalha. A igreja está junto com você dizendo isso. Pode ser desagradável, pode ser difícil. Eu estou falando em nome da igreja, do ministério Mudança de Vida. Vai terminar bem. Levante o seu espírito. Não deixe que a tristeza tome conta. Não permita que as emoções falem mais alto. O final será glorioso. Vai terminar bem. Vai terminar bem, creia nisso. Quando eles começaram a louvar, coisas incríveis começaram a acontecer. Por isso eu gostaria que, antes de nós começarmos a orar, você louvasse junto comigo. Projeta para eles, por favor, a letra dessa canção. E nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos declarar. E o Senhor vai se revelar de uma forma extraordinária. Diga isso a Ele. E hoje me levanto. Diga isso pela fé. Um tempo de avanço. Diga isso pela fé. Você vai cantar antes de ver. Deus irá fazer. Eu vou subindo.
Ele vai abrindo o caminho. Diga isso, eu vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou seguindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, o caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Pegue o seu projeto nas suas mãos neste momento, e nós vamos orar, nós vamos clamar. Creia em grandes mudanças, creia em grandes viradas. Ainda não passou de hora. Eu gostaria que você com essas palavras dissesse: este ano ainda não acabou, este ano não terminou. Eu não vou terminar dessa forma que eu me encontro hoje. Eu não vou continuar do mesmo jeito. Os resultados, eles não vão permanecer os mesmos. Não, eu creio que uma grande transformação vai acontecer. Eu creio que o final será glorioso. Todas as coisas vão terminar muito bem. Eu creio que tudo vai terminar de uma forma extraordinária. Eu creio que aquilo que eu tenho esperado vai acontecer. Pode não ter acontecido antes, mas a partir de agora vai acontecer. Eu creio que dentro deste propósito eu vou viver grandes viradas. Eu vou viver o impossível. Eu vou ver e viver o sobrenatural do Senhor. Eu me levanto nesse dia como Josafá se levantou. Ele se prostrou diante do Senhor, ele se posicionou, ele se colocou na frente do templo. Assim como hoje nós estamos aqui na casa de Deus, clamando, orando. Faça da declaração de Josafá a sua declaração: meu Pai, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para Ti. Eu não sei como sair desse contexto, mas os meus olhos neles se voltam para Ti. Eu não sei como vencer essa batalha, mas os meus olhos se voltam para Ti. Eu não sei como vencer este momento difícil, mas eu sei que eu posso me aproximar do Senhor, e é exatamente isso que eu estou fazendo. A minha vitória, ela não vai sair da força do meu braço. A minha vitória, ela não vai acontecer segundo as minhas capacidades. Não, eu faço do Senhor a minha força, eu faço do Senhor a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio, o meu socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é a porta que vai me levar a um lugar extraordinário. É do Senhor que virá as respostas. Eu creio em grandes viradas. Comece a declarar pela fé o que vai acontecer dentro desses 31 dias da sua vida, a começar por esse dia 1º de dezembro, ficará marcado como o início da melhor fase da tua história de vida. Esse dia 1º de dezembro, ele já vem para transformar, ele vem para mudar, ele vem para multiplicar, ele vem para que inimigos caiam por terra e que vocês vençam as suas batalhas. Creia que Deus vai fazer. Creia que você vai tocar naquilo que você não havia tocado. Creia que você vai compartilhar um testemunho novo. Existe um testemunho novo chegando. As crises, elas são desagradáveis, mas é por intermédio delas que a glória de Deus é revelada. É por intermédio delas que nós temos condições de romper, de avançar, de progredir, de rumar para um nível muito mais alto, para um lugar muito mais alto. As dificuldades, as tristezas, as tribulações, elas são motivo de grande alegria, porque elas nos fazem ver a glória de Deus de uma forma nova, de uma forma extraordinária. Essa batalha não é tua. Diga isso no teu lugar: essa batalha não é minha, essa batalha é do meu Deus. Essa batalha não é minha, essa batalha é do meu Senhor. E eu creio que eu vou vencer essa batalha, porque operando Deus, quem impedirá? Esses problemas podem ter se levantado, mas eles se levantam para cair por terra. Eles não vão prevalecer, eles não vão prevalecer. Muito pelo contrário, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. Eu tenho a certeza, a vitória é minha. Creia que a vitória é sua. Não dê uma batalha como perdida. Quando Deus está no jogo, não existe batalha perdida. Quando Deus entra em ação, acabou. É vitória ou vitória, vencer ou vencer.
Hoje o Senhor pode estar usando do altar para falar do final da tua história. O momento pode ser difícil, o momento pode ser complicado, mas o final, ele será extraordinário, o final será surpreendente. Ele pode estar revelando os capítulos finais da tua história, e você vai se alegrar, você vai sorrir, você vai vencer, você vai ter paz, na onde você acreditava que talvez não fosse mais possível. Creia! Deus se revelou numa batalha extremamente difícil, complicada. Assim como nós cremos que Ele é um Deus geracional, de geração em geração, Ele é o mesmo, Ele é eterno, Ele é incomparável. Assim como Ele foi com Josafá, Ele será conosco. Assim como Ele foi com com Josafá naquela batalha, o Deus de Israel, Ele será conosco nas nossas batalhas. Creia, creia, não tenha medo, não tenha medo. Tem batalhas que talvez você já não saiba mais o que fazer. Talvez você tentou de tudo. Você procurou A, você procurou B. Mas quando nós procuramos ao Senhor, já não existem limitações. O natural, ele sai de cena, e o Deus do impossível entra em jogo. O início dessa história, ele começa com uma má notícia, mas o final dela é um grande testemunho. Talvez o seu início, o seu meio de ano, ou até agora, o finalzinho do ano, você teve um ano aquém. O ano talvez não foi tão bom, mas a Bíblia fala, terminar, é como você termina que importa. É o final das coisas. Você pode ter tido um ano desastroso, um ano muito difícil, onde você, talvez muitos choraram, como nunca choraram em um outro ano da vida. Mas eu aprendi, pela palavra e vendo o que Deus faz na vida das pessoas, que o que Ele faz é diretamente proporcional. Quanto maior o desafio, maior a glória dEle. Então o lugar onde você mais chorou, pela fé, é o lugar onde você mais vai sorrir. É o lugar onde você mais vai ter testemunhos para compartilhar. No versículo 21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Já parou para pensar que lindo? No momento de dor eles falando: o amor de Deus dura para sempre. Gente, a verdadeira fé, ela não aparece no mar de rosas. A verdadeira fé parece naqueles momentos que nós estamos sendo esmagados. Eles, diante de um exército enorme, eles estavam cantando: o amor de Deus dura para todo sempre. Isso é muito especial. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 3 contra 1. Mas esse um era um Deus muito grande. Não eram 3 contra Josafá, eram 3 contra o Deus de Israel. Não é um problema financeiro contra você, Vitor, contra você, Márcio, contra você, Marlos. Não, é contra o seu Deus. Quando você se faz filho, é contra o seu Deus. Aí o resultado a gente já sabe qual é. A gente já sabe qual será o resultado. Pulando no 25, porque nós não temos tanto tempo. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Que era uma derrota iminente, o Senhor transformou numa vitória surpreendente.
Já parou para pensar que talvez aquela batalha parecia que eles só iriam sofrer prejuízos por conta dela? E eles saíram muito no lucro. 3 dias saqueando, 3 dias juntando despojos, e ainda era mais do que eles eram capazes de carregar. Depois, no 27, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram aonde? A batalha começou aonde? No templo. Terminou aonde? Por que terminou no templo? Porque eles não haviam se esquecido de quem tinha dado aquela grande vitória. Vocês se lembram daquela passagem que fala que 10 leprosos foram até o Senhor? Todos foram curados. Quantos voltaram? 1. A grande maioria, se não vigiar, não volta. Mas eles tinham uma gratidão. Então perceba que eles foram para pedir, mas eles também voltaram para adorar, para agradecer, para dizer: ah, Senhor, como o Senhor não existe outra, que vitória, Senhor, que vitória, o Senhor é um Deus incrível. O temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Sabia que uma vitória sobre um grande inimigo pode de alguma forma intimidar outros inimigos, outros problemas? É mais ou menos assim. Com ele, não dá para mexer. Quando Davi venceu Golias, ele se tornou um herói nacional. Por quê? Ele encarou que ninguém tinha coragem de encarar. E ali, a partir daquele momento, Davi foi construindo uma história onde os seus inimigos o temiam. Ele era implacável. Então, às vezes você está achando que você precisa de muitas vitórias. Talvez uma vitória vai definir todo o resto. Uma vitória. É um contrato, é um dia de favor, é uma porta aberta, é uma pessoa certa que Deus coloca no seu caminho, é uma batalha que você vence e o resto começa a se ajustar. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras, correndo o risco de perder tudo, terminando com paz em todas as áreas. Terminou muito bem. Feche os seus olhos mais uma vez. Antes de eu orar por você, para nós encerrarmos essa reunião, eu gostaria que você apresentasse ao Senhor quais são todas as situações, as coisas que você não vai levar para o ano de 2026. Você vai dizer: eu vou entrar no ano novo, eu vou entrar no ano de 2026, mas o problema tal, a dívida tal, o resultado tal não vai me acompanhar. Tudo isso vai morrer no ano de 2025. Eu vou entrar neste ano novo, mas os problemas velhos vão permanecer em 2025. Eu vou entrar, eu vou viver essa glória em 2026, mas o que é antigo, o que é velho, o que tem me acompanhado, o que tem me escravizado, vai morrer neste ano, vai morrer no ano de 2025, vai terminar aqui. Este não é um capítulo que vai se estender para o ano novo, não. Esse problema, essa batalha, essa luta, esse processo, eles vão se encerrar aqui. Eu declaro pela fé, meu Pai, vão se encerrar aqui. Essas lutas, essas batalhas que tem acompanhado a tua igreja vão se encerrar aqui e mudanças vão acontecer. Levante o seu propósito, levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela tua igreja, em concordância com todos. Eu quero ligar as vitórias de todos aqui na terra, para que elas sejam ligadas nos céus. Meu Pai, que cada um desses problemas, que cada uma dessas circunstâncias desfavoráveis se encerrem agora no ano de 2025. Ela vai entrar no ano novo para viver uma vida nova. É um tempo novo, é uma história nova, é uma jornada nova, são testemunhos novos. 2026, Ele vai trazer consigo uma glória que eles não conheceram. E eu creio, meu Pai, não vai passar de dezembro. A definição
solução para essas questões. Não passará de dezembro, não vai passar de dezembro. Pode ter passado por novembro, pode ter passado por outubro, pode ter passado por todos os meses deste ano, mas de dezembro não vai passar, em nome de Jesus. Que você encontre e receba paz em todas as áreas da sua vida, em todas as fronteiras da sua vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.